Odeio psicólogos. Olha só o relato de vários dos comentários que todos os dias pacientes, ex-pacientes falam sobre os psicólogos, sobre o que eles sentem por psicólogos que eles já passaram. Quando minha psicóloga fez a sessão sozinha, ela falou tudo o que eu confiei para ela, para minha mãe. Passei um ano calada, olhando para a cara dela, até ela ter coragem de chamar minha mãe e dizer que não poderia mais me atender, porque ela errou no tratamento e piorou a situação. Nunca mais confiei em um psicólogo, até conhecer um, que se tornou amigo depois de adulta. Um já contou tudo para os meus pais, até hoje não gosto de psicólogas. Outro relato, a primeira vez e última que passei por uma psicóloga foi uma do colégio que eu estudava, pois eu estava desanimada e só dormia, estava com depressão e não tinha confiança de falar com ninguém, pois fui criada de forma errada. Como os professores notaram, me mandaram para falar com ela. No dia seguinte, todos, desde alunos a professores e outros funcionários, sabiam de tudo que ocorria na minha vida. Detesto psicólogos. Esses relatos são relatos reais e estão disponíveis, inclusive, nas minhas redes sociais, num vídeo que eu anunciei sobre sigilo psicológico, a importância do sigilo psicológico, independentemente da idade do paciente, seja ele criança, seja ele adolescente, sigilo é lei. E muitas vezes o psicólogo, por não conhecer tanto as suas intervenções, as possibilidades clínicas que ele tem, mas também as suas normas técnicas, as leis que garantem seguridade na nossa profissão, tanto para paciente quanto para a gente, nós psicólogos. Os psicólogos muitas vezes precarizam a nossa profissão, fazem com que ela fique mal vista na sociedade. E quando isso acontece, né, com essas pessoas, né, é muito difícil a gente alcançar essas pessoas especificamente e fazer com que elas entendam que existem bons e maus profissionais em todas as profissões, mas também que muitos desses profissionais que são ruins, que cometeram esses erros, hoje estão tentando corrigir. E isso é a realidade, gente, eu acho que da grande maioria dos profissionais que saem, né, da faculdade para o mundo prático. Então, gente, voltando ao nosso tema, por quê? A gente tem que começar a entender os porquês, né, de psicólogos saírem e não saberem guardar o sigilo, não saberem, não entenderem. Lá na nossa faculdade, a gente fica 5 anos aprendendo muita coisa com relação ao desenvolvimento humano, todas as teorias possíveis, psicológicas, filosóficas, sociológicas, médicas, várias teorias sobre desenvolvimento humano. E são várias questões, né, que a gente vai entendendo sobre o ser humano. E a gente também começa a estudar sobre normas, sobre nossas leis, sobre o nosso Conselho Federal de Psicologia, que é o nosso conselho que regulamenta a profissão. E isso, gente, há também um desconhecimento da nossa área sobre a importância de um Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais. Outra coisa também, a gente aprende sobre várias intervenções. A gente aprende sobre avaliação, sobre documentos, mas a gente não se aprofunda disso lá no estágio supervisionado, onde a gente vai botar a mão na massa. A gente aprende lá no nosso currículo, né? A gente fala sobre testes, ou seja, toda parte prática, sobre diagnóstico psicológico, sobre tudo isso a gente fala teoricamente, né? Que já é importante, porque tudo começa com a teoria, né? Da onde vem esses conceitos, tudo isso a gente aprende. A gente não fala, por exemplo, eu não sei como está hoje em dia, você que é estudante de psicologia, você pode até me corrigir aí, mas há um tempo atrás, né, eu acredito que hoje ainda não tem, disciplinas que falem também sobre digamos, todo o aspecto prático de montar consultório, a questão de desenvolvimento profissional na área clínica, né? Porque nas outras áreas são institucionais, a gente tem que entrar na instituição e a instituição vai dar as diretrizes, mas na área clínica a gente fica muito solto, né? Então nessa área clínica, que existem muitos serviços e intervenções, a gente não é direcionado a esses serviços e intervenções. E aí, o que acontece? A gente fica limitado apenas àquilo que a gente treinou um pouco nos estágios supervisionados, que é o serviço de psicoterapia. E, gente, eu trago isso porque eu preciso esclarecer. Isso esclarece muito pra gente das dificuldades que o psicólogo tem na prática clínica. O psicólogo é o único profissional que já sai qualificado a ser um psicoterapeuta. É o único profissional que sai qualificado. Porque para ser um psicoterapeuta, você não precisa ser psicólogo, né? Atualmente é essa a realidade. Para ser um psicoterapeuta, não precisa ser psicólogo, né? Porque o psicoterapeuta, né, segundo o ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapias, basta você ter um curso, né, de graduação em qualquer área, que você depois faça um curso de pós-graduação, de formação na abordagem específica. Exemplo, na psicanálise, um curso de formação que tenha uma quantidade de horas, aulas específica e que tenha um trabalho de conclusão
conclusão de curso com especificidades ali que precisam conter. Só que, mais que isso, um psicólogo que fez 5 anos de graduação, ele não fez apenas um curso de formação numa abordagem, na verdade. E aí, então, a gente fica ali oferecendo apenas um serviço a gente fez uma faculdade inteira de psicologia para oferecer apenas um serviço da psicoterapia dentro da psicologia clínica. E eu posso te dizer, gente, limita, porque assim como terapeutas também oferecem psicoterapia, qual a diferença de uma psicoterapia? Vou falar só desse serviço de psicoterapia oferecido por psicólogos e oferecidos por terapeutas. Quando uma pessoa contrata um psicoterapeuta, né, para fazer uma psicoterapia, ele já está num nível de consciência que precisa daquele serviço. Que é um serviço que não se faz empurrando a pessoa, como muitos pais fazem. Empurram seus filhos para fazerem psicoterapia, né? Empurram seus familiares, e o familiar tá ali, principalmente jovens, adolescentes, criança, né? Então eles ficam ali sem saber o que estão fazendo, e muitas vezes o psicólogo tá ali se aliando a essa pessoa que contratou o serviço, né? Só que a psicoterapia é um serviço que não se faz assim. A psicoterapia é um serviço que se faz com consciência. Só que tudo bem, então vamos pensar que todo mundo tá com consciência, quem procurou o psicólogo e quem procurou o terapeuta. Todo mundo quer esse serviço especificamente, tem clareza, ou já fez e sabe que quer psicoterapia, né? Porque a psicoterapia é um serviço que não se faz sem escolher fazer, né? Então qual a diferença de um bom terapeuta para um bom psicólogo que também está atuando na psicoterapia? Qual a diferença? A diferença é que esse ser humano é um ser humano psicodinâmico, né? Então esse ser humano, ele pode adoecer. Então ele pode adoecer de uma forma a um nível durante o processo. E o único profissional que vai poder ter uma amplitude, uma gama de intervenções e serviços para intervir com relação a um sofrimento muito crônico é o psicólogo. Até porque essas intervenções e serviços são privativos e o terapeuta vai ter que encaminhar para o psicólogo. Se um terapeuta, por exemplo, está com uma pessoa com ideação suicida, ali ele tem poucos recursos práticos de diversos conhecimentos e intervenções privativas que nós temos para lidar com temas desse tipo, com demandas assim. Então a gente tem normas, leis, regras que facilitam a nossa utilização prática em atuações desse tipo, em atuações com pessoas com crises graves, de qualquer esfera de crises, né? O psicoterapeuta, ele vai ter o conhecimento da abordagem com relação a essas crises, a ideação suicida, ele tem um conhecimento teórico sobre isso e ele sabe atuar na prática na psicoterapia. Só que às vezes essa pessoa, ela sai do nível de conseguir lidar com as suas questões naquele momento, então ela precisa ter um tipo de amparo diferente. Então muitas vezes, o psicólogo, ele tem um poder maior de analisar isso, porque ele tem mais intervenções, como várias pessoas falaram, ele tem mais intervenções, ele tem um conhecimento muito mais amplo sobre o desenvolvimento humano como um todo, alguém falou aí também. Ele é regido por normas, por um conselho, como várias pessoas falaram aí também, que regulamenta a profissão e protege essa pessoa também, de acordo com as normas. Outra coisa também, gente, a gente pode ter recursos também urgentes naquele momento. Imagina que a pessoa tá ali no processo de psicoterapia com muito sofrimento, tanto com o terapeuta quanto com o psicólogo. E tá sendo bem elaborado o processo e tudo mais. Só que esse processo, gente, é um processo que demora. Ninguém se melhora, se entende de uma hora para outra, né? Pode acontecer alguns insights, né? Mas esse é um processo que demora, né? Processo de aceitação, processo de entendimento, autoconhecimento, né? Então é um processo que demora. E às vezes, nesse momento, a pessoa entra em algumas crises que tanto o terapeuta como o psicólogo vai conseguir diagnosticar, entender, mas às vezes, dependendo do nível, precisa de algumas ações. Por exemplo, como emitir um atestado, por exemplo, porque a pessoa precisou faltar naquele momento, né, de sofrimento agudo, né? O terapeuta não tem esses recursos. Nós temos. Então é muito bom que a gente eduque os nossos pacientes, os nossos seguidores, né? Porque todo mundo aqui acredita que a grande maioria tem redes sociais, eduque nossos seguidores a procurarem serviço de psicoterapia, não com terapeutas, com psicólogos. Não que os terapeutas, existem terapeutas só ruins, não. Tem terapeutas, gente, que são feríssimas. São muito bons do que fazem. Só que tem essa limitação. E se tem essa limitação, por que a gente não vai puxar sardinha para nossa profissão? A nossa profissão tem mais recursos para lidar com diversos problemas mais críticos. E, gente, se vocês querem entender um pouco mais sobre a nossa prática, o passo a passo, tem uma aula aberta, tá? Que vocês podem assistir. É uma aula que fala sobre como eu entendi o tratamento da depressão, que era o meu nicho central, né? Eu trabalho muito com essa demanda, assim, me chega muito paciente pedindo essa demanda, só que a gente sabe que o paciente não trata a demanda, e aí nessa aula eu explico como é que foi essa evolução desse entendimento e como é que vocês podem usar na prática também o nosso método, que a gente tem um método de organização
organização e reorganização de sessões da prática clínica, tá? Se vocês quiserem assistir, assistam, né? Tem um link aqui para vocês assistirem. Se vocês quiserem baixar também, vai lá no link, na bio, e tem recurso, tem coisas interessantes lá que vocês vão gostar. Mas não deixa de assistir essa aula, gente. Eu acho que pode ser útil pra caramba, tá? Pra como é o passo a passo da nossa prática clínica, independente da abordagem, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Então, a gente sempre vai trazer temas assim, relacionados ao nosso empoderamento profissional, para que a gente possa dar um salto a mais da onde a gente tá na nossa profissão, né? Para que a gente possa se empoderar cada vez mais e ajudar cada vez mais a sociedade, que é a nossa profissão. Eita, profissão importante a nossa, hein? Vamos nos empoderar disso, tá, gente? Beijo, meus colegas. Vamos trabalhar. Tchau, tchau, gente. Obrigada aí pelo bate-papo comigo, tá? Tchau, tchau.